Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal que você está vendo, ao meu canal pessoal de livros. Eu sei, eu fiquei 2 meses aí ausente, mas eu pretendo retomar esse projeto de uma forma mais assídua daqui por diante. Mas durante esses 3 meses eu não fiquei parado, não. Eu dei continuidade às minhas leituras, fiz algumas resenhas, tive algumas mudanças aí de cenário. Obviamente não está completo, eu acabei de me mudar, então logo mais terá algumas coisinhas mais legais ao fundo, tudo mais. E eu proponho a seguinte mudança no canal. Durante o vídeo Pais e Filhos do Turgenev, eu recebi um comentário muito importante para mim, que foi de um filósofo conhecido. Ele ficou muito feliz com a resenha e ele ressaltou os pontos positivos em realmente retratar tanto o pensamento do autor e retratando o pensamento do autor através de uma corroboração para com a história, ou seja, contar a história, contar o final da história, o desfecho. E, além de tudo mais, né, fazer reflexões. Acho que a palavra reflexão é o que mais será visto daqui por diante. Bom, só para atualizar vocês, e durante esse semestre, além disso daqui que eu tenho aqui em mãos, que serão as minhas obras, talvez primas, né, do ano, eu gostaria de apresentá-las para vocês. Primeiramente, esse livrinho aqui, né, uma saga grande, Tolstói, Guerra e Paz. Lindo livro, reli. Eu li ele quando era muito jovem, então eu resolvi fazer a releitura do mesmo, deixar ele aqui do ladinho. Continuando nossa saga pelos autores russos, Crime e Castigo, acompanhar nosso Razumikin aqui, o Raskolnikov, os personagens principais dessa trama. Temos também o aclamadíssimo Irmãos Karamazov, linda obra, relação entre irmãos, relação entre família, aquela ideia do russo, aquela ideia quase fisiológica, quase patológica da natureza humana do russo, do povo russo em geral, tá bom? Deixa eu começar a deixar do ladinho aqui, tá pesando. Esse livrinho aqui tem uma coletânea completa, eu não tenho ela, mas existe, do Bertrand Russell, A História do Pensamento Ocidental. Esse livrinho aqui a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Ele é muito bom. O Bertrand Russell, ele foi prêmio Nobel de literatura, mas ele era um lógico matemático, e ele é fantástico, tá? E dessa forma a gente vai explorar, ele traz aqui desde lá dos estoicos, dos gregos, até um pouco da filosofia alemã, filosofia contemporânea. E talvez a gente pegue cada um desses filósofos, tendo como base essa leitura e algumas outras, e explore um pouquinho do pensamento de cada um deles. Não poderia faltar essa obra monumental, talvez seja a obra mais antiga que eu já tenha lido na vida, chamada A Ilíada e a Odisseia, do Homero, né? Então aqui a gente vai acompanhar o Odisseu, né? O Ulisses, famoso Ulisses, acompanhar a saga de Troia, do Aquiles, e espero que vocês gostem. É uma leitura muito boa mesmo, e a tradução, né? Eu acho que não tem mais essa edição para ser vendida, mas a tradução está impecável, então com certeza a gente irá analisar em detalhes. Eu prometi isso já lá no começo no canal, mas eu só tive tempo de fazer uma análise mais profunda desse livro agora, no final do ano, que foi o livro O Desespero Humano, do Søren Kierkegaard. E sim, a gente precisa conversar sobre ele, porque ele é tão profundo, tão pequeno, mas tão profundo. That was said. Não. Tô brincando, piadas à parte. Mas realmente vale a pena. É um filósofo muito profundo. Ele vai falar justamente sobre o desespero humano, como que a gente soluciona esse desespero, se há alguma solução sobre o desespero. Mas primeiro ele define o que é desespero humano. Bom, isso a gente fala em outro vídeo. Gostaria também, para mudar um pouco da pegada
dessa pseudo-intelectualidade, trazer a obra completa do Hannibal, do Thomas Harris, certo? Que, ao meu ver, esse livro aqui, Hannibal, o último da trilogia, é o melhor deles. Eu gostaria um pouco de contar a mesma história, mas nesse caso sem dar algum spoiler, sem nada, somente uma indicação mesmo, tá bom? E agora a gente vai falar do polêmico livro chamado Lolita, do Vladimir Nabokov. E, francamente, eu acho que talvez seja o melhor romance do século XX, porque ele é intrigante, ele é profundo, ele é psicologicamente profundo, ele é uma análise lá do inconsciente humano, uma análise tão bem feita, tão detalhista, que chegou ao ponto de ser ridicularizado no sentido, aliás, mal visto, tá? Classificado como pornográfico, mas de pornografia não existe nada aqui. E, como vocês já bem sabem, conta a história de um sujeito nos seus 40 anos, 40 e pouquinhos, que se apaixona por uma garota de 13, 14 anos. Então esse livro está mais para uma tragédia grega do que qualquer outra coisa. Então eu tenho 2 edições, só que a gente vai comentar dessa edição aqui, a edição da Folha, uma edição antiga. Eu li essa edição, a primeira vez que eu li esse livro foi emprestado, tá? E eu comprei essa edição, eu demorei para achar, eu tenho uma outra ali, depois eu mostro para vocês, mas essa edição da Folha está perfeita comparada à tradução americana. E só ressaltando, o Vladimir Nabokov, ele é russo, mas a linguagem, a escrita em inglês dele é tão perfeita que simplesmente você não consegue distinguir se ele é nativo ou estrangeiro. Vamos falar só, antes de falar do último, que vai ser o primeiro livro. Aliás, vamos falar primeiro desse livro, né? Chamado Into That Darkness, da Gita Sereni. Também foi um livro que eu demorei muito para encontrar, eu tive que importar ele. Ele vai contar a história do Franz Stagel, um nazista. Ele chefiou, vamos usar esse termo mais geral, tanto o campo de Sobibor quanto o campo de concentração de extermínio de Treblinka, na Polônia. E esse livro é um livro-reportagem. A autora mesma fala An Examination of Consciences. É um aprofundamento na consciência humana. Ela faz entrevista com, sem exagero, talvez centenas de pessoas que participaram dos atos nazistas, pessoas que conviveram com esses atos, pessoas que foram vítimas desses atos. E ele é da década de, deixa eu ver aqui, só me deu um minuto, se eu não estou enganado, 74. Então sim, gente, esse é talvez um dos maiores e melhores livros já escritos sobre uma personalidade nazista. Por quê? Porque foi uma entrevista direta antes do Franz Stagel ter sido executado, né? Aliás, morrer, né? Ele não foi executado, se eu não me engano. E como curiosidade, eu conheci esse livro porque ele trabalhou cerca de 10, 15 anos aqui no Brasil, numa fábrica da Volkswagen, ali em São Bernardo dos Campos. Então, fica a dica. E por último, acho que esse será o primeiro livrinho que eu trarei novamente aqui, né? É o romance novela O Alienista, do autor Machado de Assis. Ele é um livro extremamente curto, eu tenho a coleção completa dele, mas eu comprei esse livrinho porque eu não trouxe ela. Eu resido em uma cidade, mas meus livros ficam em outras, então eu não tenho uma quantidade exorbitante aqui, então eu resolvi comprar ela de volta. E a gente vai fazer uma análise sobre o que é loucura e dialogar também com um pouco de, quem sabe Freud, quem sabe Jung, quem sabe Pinker, Chomsky, qualquer autor que tente definir o que é loucura, afinal de contas. Então, esse será o primeiro livro, o primeiro vídeo completo que eu farei no canal. Lembrando que sim, eu irei contar o final da história, porque sem o final
a moral se perde. Espero que vocês gostem da nova proposta e sejam muito bem-vindos ao canal O Que Você Está Lendo.